Meus amigos, dia 10 de junho é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Estamos iniciando hoje estas comemorações, trazendo até vocês Lisboa e muitas outras cidades de Portugal. O Portugal lindo e maravilhoso que muitos de vocês não conhecem. Vamos lá então, amigos, dia de Portugal, Camões e comunidades portuguesas. Bem-vindos a Portugal, a pérola do Oceano Atlântico, onde visitaremos os mais interessantes lugares turísticos da capital e seus arredores. Veremos a costa junto a Lisboa, vários monumentos famosos, vilas típicas e outras atrações turísticas incluídas nos mais famosos circuitos turísticos que se realizam em Lisboa. A capital mais ocidental do continente europeu está perto da costa e na margem norte do Rio Tejo, quer dizer, na borda do seu enorme estuário, que também está incluído na nossa excursão. Começamos precisamente pelas vistas do rio que acompanha há tanto tempo a nossa bonita cidade. Berço de marinheiros, navegantes e aventureiros que ampliaram o horizonte a lugares nunca antes navegados, em incríveis expedições marítimas, deixando a terra pátria pela foz do Rio Tejo e entrando no Oceano Atlântico Norte. No bairro de Belém, vários navegantes começaram as suas viagens. O Mosteiro dos Jerónimos é um dos monumentos simbólicos do glorioso passado das navegações portuguesas. Modernas construções do século XX, como o Centro Cultural de Belém, deixam-nos ainda, neste lugar mágico, respirar a atmosfera da história de aventuras marítimas e conduzir-nos a outras imponentes construções, como uma das pontes e a estátua do Cristo. Do cimo do Pilar do Cristo, a mais de 200 metros de altura, contemplamos uma fascinante vista. Vemos daqui o final do Rio Tejo, a parte ocidental de Lisboa, ao norte a montanha de Sintra, a ponte 25 de Abril, construída nos anos 60 e onde se efetua uma interessante travessia. É um dos símbolos de Lisboa, esta ponte de 3.200 metros de comprimento, junto à estátua do Cristo, ambos prestando homenagem a Lisboa e ao Rio. Se nos voltarmos para leste, aproximamo-nos do passado.
A cidade das Sete Colinas acolheu gente antiga, como fenícios, romanos, bárbaros e árabes. Dizem que Lisboa deriva de um nome fenício que significa Porto Tranquilo. E tudo isto converteu-se no porto mais conhecido no mundo no século XVI, graças a um dos mais fantásticos estuários no mundo, com mais de 15 km de largura, onde várias cidades vivem na recordação de um glorioso passado náutico e perante um dos mais estratégicos portos no Atlântico Norte. Dominando toda esta vastidão, há a colina coroada pelo dito Castelo de São Jorge. Este era o núcleo da cidade medieval. Se bem que tivesse sido reconstruída em 1940, ainda ouvimos as açoteias que nos falam da história da cidade. Situado no cimo da sua mais prominente colina, a 110 metros de altura, de onde se pode contemplar a foz do rio e a parte antiga de Lisboa, esta era a posição mais estratégica para povos antigos, por variados motivos, e agora para turistas que desfrutam de um ótimo panorama e regressam ao passado. Centenas de caravelas e galeões chegavam a Lisboa antigamente. Podiam aguardar a vez de descarregar a mercadoria em terra no amplo, sereno e encantador estuário do Tejo. A norte do castelo, Lisboa preparava o seu crescimento sempre sob o olhar do rei, que tinha janelas para todas as partes da cidade. Vamos, pois, deixar o castelo, onde nasceu Santo António de Pádua, conquistado pelo primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, em 1147. Tornou-se a residência real com o rei Afonso III em 1255 e até ao rei Manuel no século XVI. É um dos 7 castelos representados no escudo português. E avançamos para norte, à parte moderna de Lisboa. Não se construíram arranha-céus e por isso as cidades são planas e harmoniosas, com articuladas construções. Desenvolveram-se diferentes áreas comerciais, como a Avenida de Roma e ruas laterais. Usaram-se cores pastéis e o rosa e amarelo sobressaem. A natureza foi respeitada. Há sempre um pátio com plantas por detrás dos edifícios. Linhas genéricas do final do século XX substituíram as figuras humanas que decoravam as fachadas. E como é moda em Lisboa, construir no cimo das colinas a arquitetura mais axiomática de cada época, aqui fizeram, no final do século XX, os edifícios Amoreiras, que marcaram o começo de uma nova época da capital.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Costa Residência, o novo empreendimento da construtora Anamar no Imbaré, a apenas 3 quadras da praia. Um apartamento por andar com 277 metros quadrados, 4 suítes e amplo terraço gourmet com churrasqueira. Lazer completo na cobertura com uma vista deslumbrante. Exclusividade é ter o andar inteiro só seu. Seja bem-vindo ao Costa Residência. Mais um empreendimento com a qualidade Anamar. No aprazível bairro da Pompeia, a construtora Mauá lhe oferece oportunidade única de viver bem no apartamento do seu sonho. Residencial Portal Pompeia. 2 apartamentos por andar com 206 metros quadrados, com 3 suítes, 2 a 3 vagas na garagem. Living, terraço gourmet, piscina e grande área de lazer. Cobertura duplex com 4 suítes em 413 metros quadrados. 3 a 4 vagas na garagem. Visite apartamento decorado. Rua Paraíba, 46. Se você quer tranquilidade na hora de viajar, a negócio ou a lazer, procure Armando Viagens e Turismo. Quase meio século de experiência realizando sonhos. Agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Rua Barão de Paranapiacaba 233, a 1 quadra da Ana Costa, com estacionamento no local. Armando Viagens e Turismo. A centenária Seara Super é insuperável na fabricação de pães, bolos e doces da mais alta qualidade. Pão quente a toda hora. Lanchonete com variadas delícias em salgados, tortas e pizzas e ainda o tradicional sanduíche de pernil. Churrasco o dia todo. Imbatível frango assado. Sucos e vitaminas. Bebidas nacionais e estrangeiras. Loja de conveniências. Todas as noites são noites de festa na Seara Super. Seara Super, a única a conquistar os prêmios ISO 2012-2013 e Top of Mind. Avenida Rangel Pestana, esquina com o Senador Feijó. Continuamos, amigos. Eu sei que estão gostando. Muita gente dizendo, ai, que beleza, como se eu pudesse ir a Portugal. Mas está muito fácil. Hoje as passagens, vocês dão uma primeira entrada e pagam mais 10 prestações. Vamos a Portugal, amigos. Aí está, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Lisboa foi-se desenvolvendo plana e horizontalmente em direção ao norte, voltando as costas ao rio. Mas vamos regressar ao Tejo, o consorte de Lisboa, para ver a ponte Vasco da Gama, aberta em 1998. Tem 17 km de comprimento e une Lisboa à margem sul do estuário. É emocionante atravessar esta ponte. É uma das mais compridas no mundo e o seu nome, Vasco da Gama, faz-nos lembrar as longas viagens dos marinheiros portugueses ao Oriente.
E vamos apanhar um barco para atravessar a Foz do Rio. Podem ver daqui que não será uma viagem curta, mas vai-vos encantar. Há aqui barcos rápidos, mas vamos agora num chamado cacilheiro, algo a que os lisboetas já se acostumaram há muito tempo. Milhares de pessoas utilizam-nos todos os dias para vir trabalhar a Lisboa. São muito laboriosos os portugueses. Não obstante, os habitantes de Lisboa são conhecidos como os comedores de alface, ou seja, os alfacinhas. São simpáticos e tranquilos, quase tão tranquilos como a desembocadura do rio. O passeio é inesquecível. Não diríamos estar num rio. Se bem que as marés do oceano cheguem aqui, não há ondas e desfrutamos de uma agradável excursão fluvial, contemplando Lisboa desde o rio, como antigamente os marinheiros desde as caravelas. O Porto de Lisboa, com mais de 20 km de comprimento, era o mais atarefado no mundo durante a época dos descobrimentos. E vamos deixar o rio para fazer outro género de excursão. Podíamos escolher uma carruagem, mas de momento tomamos um autocarro de 2 andares. Podemos fazê-lo no verão e no inverno, graças ao clima ameno de Lisboa. Com efeito, a temperatura nunca é negativa e o verão é sempre refrescado pelas brisas marítimas. É quando respiramos a aragem salgada do oceano, nesta arborescente cidade com plantas mesmo no inverno. Há longas e largas avenidas e grandes praças diante dos principais monumentos, muitos tendo o rio como cenário. Apesar dos grandes autocarros não passarem pelas ruas estreitas e sinuosas da parte antiga, que está essencialmente junto ao rio, podemos compará-la com o Apenso e avaliar como Lisboa se desenvolveu ao largo do tempo. Mudamos de transporte para um menos tremido, quer dizer, para o ascensor construído por um estudante de Eiffel no fim do século XIX. Grande parte dos clientes são turistas, pois está situado na parte tradicional de compras e confere-lhe uma fisionomia veterana a esta já antiga e tradicional zona comercial. Para as colinas existe um outro passeio, os funiculares.
Por vezes, não é fácil subir as colinas a pé e apanhamos um funicular. Eles sobem as ruas estreitas para chegar ao cimo e quando há um que sobe, há outro que desce, pois outrora o peso do funicular que descia fazia o outro subir. Mudamos novamente, mas ficamos na mesma família. Desta vez tomamos um elétrico para outro passeio típico de Lisboa. Este bonde antigo é a única maneira de penetrar na parte velha da cidade pelas ruas estreitas, algumas tão estreitas que só passa mesmo o elétrico. Passa um taxista, consigo lá. Pode ficar por isso, acho que. Tu vais a quinta-feira, pá. Parece ser quinta-feira amanhã. Vai sair desta porcaria quinta e sexta. Hoje na marra, tu vais de manhã à noite, esta ganhada também. Mas para o ano passei menos. As caras mais à volta aos passos, estes passos menos, os 15 de semana acabam todos. Este passo de 800 km está toda a vida. Vai tudo ir para o Tejo. Vou passar o fim de semana, sabes, amigos e feriados no jardim. Vou lá tentar ir. O senhor vai para a Feira Ladra? Para a Feira Ladra, o senhor? Deixe estar, nem agora a próxima, deixe estar. Seu João, vai lá, seu João. Vamos lá que ele está aqui agora. Guarda frente, agora já. Ele já sabe. Este divertimento termina aqui e vamos para outro. As festas de Lisboa. Realizam-se na véspera do 13 de junho, todos os anos. É o dia de Santo António de Pádua, que nasceu em Lisboa. Efetivamente, no mês de junho, há as chamadas festas dos santos populares. São Santo António, São João e São Pedro. A mais importante é a de Santo António. Cada bairro organiza a sua procissão e são mais de uma vintena. A festa dura toda a noite até à madrugada. Há um outro espetáculo interessante em Lisboa. É o render da Guarda Nacional Republicana diante do Palácio Presidencial.
Esta guarda está ligada à existência da República Portuguesa, que existe desde a queda da monarquia em 1910. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A centenária Seara Super é insuperável na fabricação de pães, bolos e doces da mais alta qualidade. Pão quente a toda hora. Lanchonete com variadas delícias em salgados, tortas e pizzas e ainda o tradicional sanduíche de pernil. Churrasco o dia todo. Imbatível frango assado. Sucos e vitaminas. Bebidas nacionais e estrangeiras. Loja de conveniências. Todas as noites são noites de festa na Seara Super. Seara Super, a única a conquistar os prêmios ISO 2012-2013 e Top of Mind. Avenida Rangel Pestana, esquina com o Senador Feijó. Bem-vindo ao Palácio da Vida. Único lançamento da região com apartamentos de 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios. A verdadeira varanda gourmet. Completa estrutura de lazer, fitness, espaço gourmet, salão de festas e piscina semiolímpica. Mais um primoroso lançamento da comercial e construtora Âncora. Rua Monsenhor Paula Rodrigues, esquina com Antônio Bento. Corretores no local. Sua festa merece o melhor. O Centro Cultural Português dispõe de amplo salão de festas para casamentos, aniversários, bodas, formaturas e confraternizações. 300 lugares, ar-condicionado, palco para conjuntos, ampla cozinha, refrigeradores e estacionamento privativo. A melhor localização. Centro Cultural Português. Amigo telespectador, seja você também um padrinho de uma dessas crianças da escola portuguesa. São centenas de alunos de 4 a 6 anos dos bairros Vila Nova e Paquetá que recebem alimentação, uniformes, calçados e são alfabetizados para o imediato ingresso no primeiro ano do ensino fundamental. Colabore com a escola portuguesa. Rua 7 de Setembro, 79. Continuamos, amigos. Dia de Portugal, comemorado em todo o mundo. Onde há um clube português, a comemoração é feita com muita alegria, com muita satisfação. Continuem vendo Portugal do nosso coração. Vamos agora visitar os palácios. Este em frente era o Palácio Real no século XVIII e é agora a residência oficial do presidente português.
O Palácio dos Bicos foi construído no século XVI para um filho de um vice-rei da Índia. A decoração faz-nos lembrar o mesmo estilo usado no Palácio dos Diamantes em Itália e no Palácio das Conchas em Espanha. Podíamos mostrar-vos outros palácios da aristocracia de Lisboa, como o Palácio do Marquês da Fronteira, mas muitos são privados. Um dos palácios reais é este do século XVIII, que pertence agora ao Estado. A estátua do Rei Carlos, um dos últimos reis de Portugal, está em frente à fachada do melhor Palácio Real de Lisboa. Tem uma bela fachada neoclássica, é do começo do século XIX e à entrada há uma preciosa coleção de estátuas feitas pelos artistas que vieram trabalhar aqui. O interior é apropriado a uma época na qual a monarquia passava bastante tempo no interior das suas residências. É acolhedor e mistura móveis de diferentes países e estilos e eram frequentemente ofertas de vários monarcas europeus. Quadros da família real integram-se entre móveis portugueses e franceses, tapeçarias portuguesas e espanholas, lustres franceses e italianos, porcelana chinesa e alemã, mármore egípcio, português e italiano, e tudo termina numa fantástica sala de jantar. Temos em frente a Câmara Municipal de Lisboa, construída na segunda metade do século XIX e foi a testemunha de importantes acontecimentos da história portuguesa. A sua fachada em estilo neoclássico tem um elegante frontão com o brasão da cidade. Aí vemos sempre a bandeira de Lisboa, que nos mostra um barco com 2 corvos, símbolo de São Vicente e também de Lisboa. O Parlamento foi construído no fim do século XIX, onde já funcionava um antigo convento do século XVII e é zelosamente vigiado por 2 guardas. Este é o ponto de encontro dos deputados portugueses desde 1834 e é um dos mais imponentes edifícios de Lisboa. Muitos outros palacetes e mansões estão distribuídos em várias partes de Lisboa. A maioria são dos séculos XVIII e XIX, pois os precedentes foram destruídos pelo terremoto de 1755. Foram construídos para a aristocracia nos arredores, mas agora integram-se na cidade. A Praça de Touros foi construída no fim do século XIX. A corrida de touros em Portugal, com as suas características próprias, como o toureio a cavalo e a pega do touro, são imperativos para as pessoas de espírito forte. Mais que palácios, Lisboa tem um forte património artístico em igrejas. A mais antiga que vamos ver é a Catedral, construída no século XII, no lugar de uma mesquita árabe. Há uma grande rosácea com lindos vitrais na fachada, que é simples e austera, característica do estilo românico.
A estreita entrada sem decoração dá-nos a impressão que este tipo de construções era utilizada como refúgio em caso de ataque. O interior, dentro de espessas e sólidas paredes, não tem muita decoração para não perturbar a meditação, sendo escasso e celestial jogo de luz providenciado pelas rosáceas e estreitas janelas. O deambulatório por detrás da Capela-Mor foi feito no século XIV para facilitar o fluxo de peregrinos que vinham aqui venerar São Vicente o Mártir. No século XIV, um convento chamado Carmo foi construído aqui. É também conhecido como monumento ao terremoto, posto que o teto caiu com o sismo e ninguém o reconstruiu, devido à instabilidade do terreno. Não obstante, as paredes ficaram incólumes, assim como os arcos góticos, que aí se mantêm desde que foram construídos. No outro lado do muro, há um interessante museu arqueológico com vestígios do passado, como esqueletos pré-colombianos. Este convento era um dos maiores de Lisboa e fica agora perto do elevador de Santa Justa e também do rio. Vamos agora à parte ocidental, ao outro lado da ponte, ao bairro de Belém, para ver o Mosteiro dos Jerónimos. A fachada de 316 metros de comprimento, do mosteiro começado em 1502 e terminado em 1580, fala-nos do que foi o apogeu dos descobrimentos portugueses. A fachada sul da igreja, com estátuas de hierarquia cristã, mostra-nos no ponto focal a Virgem de Belém, a quem a igreja é dedicada. Tudo isto é um bonito trabalho em pedra, no chamado estilo manuelino, com símbolos ligados às expedições navais, como, por exemplo, caras de nativos dos novos continentes encontrados. A igreja, com 92 metros de comprimento e 25 de altura, é considerada uma obra-prima de arquitetura que resistiu aos terremotos de Lisboa. Este templo faz-nos imaginar uma gruta marinha e as colunas imitam palmeiras, no dito estilo manuelino, nome que vem do rei Manuel, o rei sepultado na Capela-Mor renascentista que se vê ao fundo da igreja. Era o soberano durante a prosperidade do comércio marítimo e ordenou a construção deste mosteiro para ser o seu panteão. Os vitrais são magníficos. A estrutura da igreja resistiu aos sismos e o teto, suspenso por graciosas palmeiras, ou seja, colunas, que são decoradas por um intricado bordado com símbolos manuelinos.
Perto do túmulo do poeta Camões, que escreveu os Lusíadas, encontra-se também o túmulo de Vasco da Gama, que uniu Lisboa ao Oriente. E visitamos também os claustros, os mais bonitos na Europa. Aqui, a decoração no calcário de Lisboa é tão impressionante pela inspiração que vem das novas descobertas que os monges jerónimos tinham bons motivos para a sua meditação. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Costa Residência, um novo empreendimento da construtora Anamar no Imbaré, a apenas 3 quadras da praia. Um apartamento por andar com 277 metros quadrados, 4 suítes e amplo terraço gourmet com churrasqueira. Lazer completo na cobertura com uma vista deslumbrante. Exclusividade é ter o andar inteiro só seu. Seja bem-vindo ao Costa Residência. Mais um empreendimento com a qualidade Anamar. A centenária Seara Super é insuperável na fabricação de pães, bolos e doces da mais alta qualidade. Pão quente a toda hora. Lanchonete com variadas delícias em salgados, tortas e pizzas e ainda o tradicional sanduíche de pernil. Churrasco o dia todo. Imbatível frango assado. Sucos e vitaminas. Bebidas nacionais e estrangeiras. Loja de conveniências. Todas as noites são noites de festa na Seara Super. Seara Super, a única a conquistar os prêmios ISO 2012-2013 e Top of Mind. Avenida Rangel Pestana, esquina com o Senador Feijó. Colégio Lamec. Há mais de 2 décadas, formando gerações dos bairros da Vila Belmiro, Campo Grande e Marapé. Espaçosas salas de aula climatizadas, playground, lanchonete e excelente quadra de esportes. Corpo docente de alto nível, sob a direção do professor Camelo. Colégio Lamec. O coração do Gonzaga foi agraciado com a remodelação da panificadora Universo. Muito mais espaço para o seu conforto. Tudo foi planejado para a completa satisfação de sua nobre clientela. Padaria, confeitaria, lanchonete e uma ampla variedade de vinhos e bebidas da mais alta qualidade. Panificadora Universo, Rua Carlos Afonseca, número 3, com o telefone 3284-2833. Panificadora Universo. O Portugal e sua gente aqui está, amigos. Sempre trazendo novidades para vocês. Mas hoje é o dia comemorado em toda a comunidade portuguesa do mundo inteiro. Onde tem uma festa portuguesa, ali está
sempre aqueles amigos que colaboram muito para que Portugal jamais seja esquecido. Continuemos. Ainda do século XVI, mas com um aspecto diferente, em estilo renascentista, é a Igreja de São Roque. Tem uma bela decoração em mármore e nas capelas há belas estátuas de santos entre uma rica decoração em talha dourada. Entre o castelo e o rio há 2 templos notáveis. Um deles é o Mosteiro de São Vicente, também em estilo renascentista, feito com um calcário muito branco, parecido ao mármore que podemos ver na fachada. É aqui o panteão dos últimos reis de Portugal. Azulejos azuis e brancos nos claustros são uma agradável surpresa para os visitantes. Portugal é conhecido pelos seus azulejos e aqui podemos ver um conjunto de painéis do século XVIII inspirados nas fábulas de La Fontaine. Ao lado de São Vicente, há uma basílica da mesma época, ou seja, do século XVII. Chama-se Santa Engrácia. A sua cúpula redonda ao pé das torres de São Vicente pode ser vista de várias partes da cidade. A construção, começada em 1682, foi terminada quase 3 séculos mais tarde e os portugueses dizem frequentemente, a propósito de algo que demora muito, isso parece ser as obras de Santa Engrácia. O interior é admirável. Visto de cima, apercebemos dos seus 60 metros de altura e, como em muitos outros monumentos, a riqueza em mármore português de várias cores. Durante a construção, a cúpula caiu ao mesmo tempo que um homem inocente foi condenado à morte. As suas últimas palavras foram: "Estou tão inocente quanto essa cúpula não será terminada nunca mais." Foi terminada quase 3 séculos depois. Madre de Deus é uma igreja do século XVI que foi restaurada no século XVIII com uma rica decoração em talha dourada adequada aos azulejos nas paredes. Esta igreja, reconstruída no século XVIII em estilo barroco, existia já no século XII. Em 1959 sofreu um incêndio, daí o seu aspecto lúgubre. No cimo de outra colina, há também uma basílica com uma destacada cúpula. Esta levou somente 11 anos a ser terminada, de 1779 a 1790. O interior é interessante, com mármores de várias tonalidades. A cúpula é elegante, mas para subir lá acima há 278 degraus. Esta basílica foi construída para cumprir a promessa da Rainha Maria I, se tivesse um filho do seu tio e marido, o rei Pedro III. E a última homenagem vai para Santo António. Vamos visitar a igreja construída no lugar onde nasceu Santo António de Pádua em 1195.
Na capela mora a sua estátua, que sai todos os anos para as procissões do 13 de junho. Esta igreja é frequentada por peregrinos do mundo inteiro. É o santo que ajuda pessoas com casos e coisas perdidas e a raparigas que procuram marido. Entre vários museus de Lisboa, destacamos o Museu da Marinha, alojado nos amplos dormitórios do Mosteiro dos Jerónimos e no lugar onde Vasco da Gama começou a sua longa e perigosa viagem ao Oriente. Tem várias salas, algumas com barcos em tamanho natural e outras com miniaturas. Existem vários tipos de embarcações, desde os que eram utilizados há milhares de anos até aos nossos dias. Podemos ver também réplicas de barcos utilizados pelos portugueses, como caravelas e galeões. A caravela, frequentemente atribuída aos argonautas portugueses, era uma embarcação ligeira e rápida, frequentemente utilizada nos descobrimentos. Navegantes famosos como Vasco da Gama, Magalhães e Colombo utilizaram-nas. Mas para transportar a mercadoria eram necessários barcos mais corpulentos, como o galeão, que é também um barco de guerra. Necessitavam de se defender dos piratas e de outros inimigos que atacavam os barcos carregados de ouro, prata, pedras preciosas e tantas outras riquezas. E amigos, encerramos assim mais um programa. Hoje foi um programa especial em comemoração ao dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Boa noite, amigos.